E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? A gente vai começar então agora a fazer uma análise da indústria dentro das fases do capitalismo, né? Logicamente que as fases do capitalismo serão transformadas devido à presença da indústria, né? Ou seja, fazer essa análise é entender como a indústria se transformou e as alterações que ela acaba causando para a nossa sociedade. Tá? Então, por isso, existe aí também esse conceito, essa ideia das fases do capitalismo, das transformações que o capitalismo acaba sofrendo devido à presença ou alteração das indústrias. Tá? A primeira ideia, então, é exatamente a primeira revolução industrial. A gente poderia, né, falando das fases do capitalismo, falar da fase anterior, que é a aparição do capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo mercantil, período colonial, das grandes navegações, né? Mas enfim, não é nosso intuito, beleza? Então o nosso foco são as indústrias, mas se você quiser dar uma olhada, vá lá, entenda certinho como é que é o capitalismo mercantil, tá? Então, falando da primeira revolução industrial, o que você precisa entender? Você precisa entender, antes de mais nada, o que é uma revolução. Quando a gente fala de uma revolução, quer dizer que a gente olha para trás e não entende, não vê conexões com o período anterior, né? Então, exatamente o que vai acontecer? Na primeira revolução industrial, a gente vai ter na Grã-Bretanha, na segunda metade do século XVIII, o desenvolvimento do motor a vapor, né? Então, ó, essa criancinha aí que vai gerar, vai encabeçar toda transformação decorrente da Revolução Industrial, da primeira, né? Vale a pena também salientar, a gente vai seguir a teoria das três revoluções industriais. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns teóricos que não vão seguir exatamente essa ideia. Eles vão dizer que existiu uma revolução industrial, que foi a primeira, e depois todo o processo evolutivo dela, né? Ou seja, uma primeira, na segunda metade do século XVIII, né? E todo o restante é consequência dessa, beleza? Mas nós vamos seguir a ideia das três. Por quê? Porque divide muito bem e vai casar certinho com as fases do capitalismo, as alterações. Esse motor aí, ó, ele foi desenvolvido para tirar água de uma mina de extração de carvão mineral, né? E o interessante é, dentro desse período, o que vai mandar a fonte de combustível, né? A fonte de alimentação do motor a vapor, que é o carvão mineral, e se você tem ferro. Acontece que a Grã-Bretanha, nesse ponto, foi um milagre para ela, parece que caiu no colo dela mesmo, né? Por quê? Exatamente porque a Grã-Bretanha tem duas coisas abundantemente: carvão mineral e ferro, né? Falando, nossa, então, sim, quando a gente vai analisando esses processos das revoluções industriais e das fases do capitalismo, você acaba vendo que quem está à frente, além de tudo tem sorte. Por quê? Parece que tudo ajuda para aquele país se desenvolver, deslanchar adiante, né? Então, ó, esse motor aí vai ser desenvolvido para extrair a água de uma mina e tudo mais. E qual é a grande transformação? A grande transformação é que ele trabalha sozinho. Então agora você não precisa de um animal, de uma pessoa fazendo força constantemente, ou sei lá, da presença do vento, né? Na verdade, você agora consegue trabalhar sem ter tanta necessidade assim de alguns outros apoios. Digamos, a gente torna a produção uma coisa muito, muito mais eficiente, né? Esse motor surgiu para tirar água das minas, só que é lógico, quando viram que ele trabalhava sozinho e constantemente, o que já vai se pensar na hora? Fala, vamos levar isso para outras coisas, para outros lugares, né? E exatamente a gente vai ter aqui, ó, uma gravura que é da cidade de Londres, né?
bem pode-se ver aí o tanto de chaminé que tem aí presente, né? Uma fumaça bastante escura, bastante pronunciada. Por quê? Porque, ninguém nem sabia o que era poluição. Então, é lógico que a cidade que foi o berço da Revolução Industrial, né, o país que foi o berço, vai sofrer com isso de modo direto e de modo intenso, né? Não só a transformação na sua própria cidade, porque também uma outra coisa a se notar é que a cidade e a indústria são irmãs gêmeas, né? Elas se unem e crescem muito, as duas, né? O que acaba gerando essa revolução. Por quê? Porque nós teremos uma transformação imensa em diversos setores. E, por exemplo, agora a ciência vai começar a ocupar um papel central. Na verdade, a ciência vai começar a ser desenvolvida, pensada a sério. Por quê? Dinheiro, né? Capitalismo, exatamente a ideia é sempre ter mais dinheiro, mais lucro, mais ouro, mais qualquer coisa. Mas é sempre mais, né? Então, logicamente que a primeira revolução industrial vai marcar a aparição da fábrica, da indústria, né? Não exatamente como a gente conhece, mas digamos a sementinha dela, como ela começou a se desenvolver. E é lógico que para você ter uma indústria, você precisa das relações de trabalho, né? Que na primeira revolução industrial elas eram bastante deficientes, né? O que é essa imagem? Bom, são crianças aí trabalhando, né? E principalmente aí já é uma máquina já quase da segunda revolução industrial, né? Ou seja, é uma coisa já bastante moderna para a primeira revolução industrial, porque na verdade os teares aí, né, que essas duas crianças estão aí, eles tinham um processo notável de produção, que é produzir tecido, né? Você pega então linhas e cruza elas, né? E aí você consegue fazer um tecido. Beleza. Acontece que nesse processo você tinha então linhas passadas e você tem que cruzar uma linha entre elas. E para que isso fosse possível, eles tinham desenvolvido um negócio chamado lançadeira. A lançadeira exatamente é quase um projétil, né, que você lança de um lado para o outro do tecido e vai cruzando, né? Então daí tipo assim, ó, as linhas estão todas assim, daí passa a linha aqui no meio, aí o cara pisa, né, no mecanismo, o mecanismo cruza as linhas para o outro lado, aí você passa a linha de novo. Então quanto mais ela fizer isso e mais linhas você passar aqui no meio, mais rápido você vai produzir. Acontece que essa lançadeira de vez em quando travava no meio, né? E daí qual que é a função dessas crianças? Era exatamente destravar a lançadeira. Mas as primeiras máquinas, elas não eram pensadas no homem, no conforto do trabalho. Então era muito normal, muito comum aí algum acidente acontecer, uma criança dessa perder dedo, né? Então trabalhar na fábrica era uma coisa terrível, né? Porque muitos e muitos acidentes. Olha aí, ó, essa já é um tear mais antigo, né? E pela imagem aí a gente consegue ver que tem mulheres ali atrás, tá vendo aqui, ó? Aqui ao fundo, mulheres, né, trabalhando, porque principalmente devido ao machismo, né, a gente fica com aquela ideia na cabeça que mulher não trabalhava. Olha, mulher não trabalhava. As que tinham dinheiro. Né? Agora, pobre sempre trabalhou, né, em tudo quanto é lugar. E principalmente nesse período aí, a gente tem uma questão notável, que é a seguinte: o homem era o cara que ganhava mais, o homem de meia idade seria a pessoa que ganhava mais. As crianças ganhariam bem menos, era quem ganhava menos, né? E as mulheres seriam ali o intermediário. A grande questão era: se a mulher engravidasse, ela era demitida, né? Por isso, era uma prática bastante comum entre as mulheres esconder que estavam grávidas para não serem demitidas. Você já parou para pensar? A mulher grávida, no período que ela vai mais precisar de dinheiro, porque tem uma outra vida dependendo dela, ela ser demitida, né? E outra, se ela está trabalhando, ela é pobre. Não tem dúvida nisso, né? Então, esse tipo de questão não existia. Feriado
Não existia, simples assim, né? Então a pessoa entrava para trabalhar quando o sol nascia e ia embora para casa quando o sol se punha. Por quê? É o mesmo sistema de trabalho, de produção do campo, né? Então, tipo assim, o cara que vive no sítio, ele vai trabalhar a que hora? A hora que o sol nasce. Na verdade, a hora que o sol nasce, ele já está no lugar de trabalhar. Até porque no campo é mais fresquinho durante a manhã, né? Não só no campo. Então é melhor para o cara trabalhar durante esse período. Aí ele para, almoça, dá ali um tempinho e volta a trabalhar. Que hora que ele para de trabalhar? Quando o sol se põe, né? Então, por isso aí as jornadas de trabalho de 12, 15 horas de trabalho, né? Porque era comum. E essa ideia de feriado nem existia, né? E daí, senhores, a gente vai ter o desenvolvimento, por exemplo, do trem a vapor, né? Uma questão grande para a gente sempre manter em mente na primeira revolução industrial é o tamanho do motor a vapor, né? Por exemplo, no caso aí, ó, isso aí é uma locomotiva, né? Ou seja, ela é o motor do trem. Então, tudo isso aí que você está vendo é a locomotiva, né? Essa primeira parte é um suporte para água, né? Depois, ali a parte que o maquinista tá, não sei se você consegue ver ele aqui, ó, né? Essa aí seria o local da fornalha e tudo mais. Aqui, então, o cara vai pegar o carvão mineral, tá vendo? Esse vagão aqui atrás é carvão mineral para alimentar isso aqui. Então, ali você vai ter um simples processo. Você pega o carvão mineral, põe fogo nele, esse fogo vai aquecer a água, que vai virar vapor e vai movimentar o motor, né? Esse movimento que você acaba vendo aqui, né? Nas rodas aí dessa locomotiva. Beleza? Então, é um processo bastante simples, mas esse processo simples hoje pra gente foi um negócio extremamente complexo. Pense o seguinte, no período anterior, a coisa mais rápida que você tinha para se locomover no continente era um cavalo, uma carroça. Só que isso, para você andar grandes distâncias, era um inferno. Por quê? Uma média de 16 km por hora. Né? Já pensou? Você sai de Marília e vai para São Paulo a 16 km por hora? Ah, não desisto. Deixa quieto isso aí. Né? Agora, com o vapor, existem aí as linhas mais rápidas desse período aí, os caras conseguiam atingir 100 km por hora, né? Ou seja, uma velocidade absurda para a época. Imagina, você tá tipo andando 10 vezes mais rápido do que os seus antepassados andavam, né? Então é lógico que tudo isso vai gerar uma transformação. A caravela, né, vai ser uma coisa do passado? Não do passado, né? Porque as pessoas continuariam usando. Tipo assim, ó, surgiu o trem. Não por isso os caras chegaram e abandonaram todos os cavalos, né? As pessoas ainda continuavam usando. Mas você tinha essa opção, né? Mesma coisa, como eu disse, tipo, a comparação com o avião. Hoje o avião 900 km por hora. Mas nem por isso todo mundo anda de avião ou tem o seu avião, né? Então nós teremos uma imensa transformação. E pro setor econômico vai surgir o liberalismo econômico, que cá entre nós, né, entre suas indas e vindas, topadas e evoluções, é o sistema que predomina, né, basicamente até hoje dentro do nosso capitalismo. Faço um lembrete para vocês. Notem que tudo que eu vou falar sobre o liberalismo econômico, né, você pode ter algumas associações, algumas evoluções para a nossa ideologia atual, que é o neoliberalismo. Nunca se engane, tá? Você vai ver um monte de matéria, os palpiteiros do Facebook, então, minha nossa, eles chamam de liberalismo econômico. Tá errado, tá? Atualmente é neoliberalismo econômico. Não caia nessa, tá? É erro mesmo dos caras, eles que não sabem direito do que eles estão falando. Jornalista e tudo mais, não, mas o jornalista da Globo News falou, então ele é um idiota, ele não tem o conceito correto, tá bom? Então acompanhe aqui comigo, ó. O liberalismo econômico ele vai surgir na primeira revolução industrial e ele vai acarretar uma série de conceitos que vão demarcar a revolução industrial. Eles serão, digamos assim, eles trarão a beleza para esse novo sistema de produção, que é a indústria
né? E o Adam Smith, David Ricardo, John Locke, né, e alguns outros serão aí seus maiores defensores. Um asterisco aí para o Adam Smith, tá? Por quê? Porque o Adam Smith vai criar a obra que é chamada A Riqueza das Nações, que então, por isso, digamos assim, que ele é o pai do liberalismo econômico, né? E também uma outra coisa notável é, toda vez que surge um sistema econômico, né, um modo de se pensar a economia, ele vai ser contrário, sim, ao período anterior. Por quê? Porque senão ele é uma releitura, né? Ele é só uma evoluçãozinha. Depois de tal período eles trocaram tal ideia. Mas não, eles serão contrários a tudo que era pregado no passado. Então, olha só, a gente está falando da primeira fase da Revolução Industrial. Se você olhar para trás, a gente tem o capitalismo mercantil, né? Das colônias, grandes navegações. Então, primeira martelada na cabeça do período anterior. Escravidão, não, proibido, né? Por quê? Não porque eles achassem que era uma violência contra o ser humano, tá? Alguns até achavam, alguns tinham o conceito correto, só que a grande maioria pensava exatamente no seguinte: um escravo não é um cliente, e eu preciso de um cliente, né? Então, por isso exatamente que a Grã-Bretanha vai ser o maior pressionador no mundo todo para que os sistemas escravagistas acabem. E, por exemplo, o Brasil detém o recorde negativo de manter a escravidão por mais tempo, né? Criando leis, falcatruas e tudo mais, né? Como é a Eusébio de Queiroz, né? Lei do ventre livre, dos sexagenários. Dos sexagenários, eu juro para vocês, para mim tem cara de piada de mau gosto, nem parece que levaram a sério, né? Mas enfim, outra coisa que é interessante é que eles serão contra, muito contra o monarca absolutista. O que é o monarca absolutista? O monarca absolutista, ele é aquele cara que ele está acima de tudo. Ele é absoluto, ele é a lei, né? Ele é o executivo, ele é o legislativo, ele é o judiciário e, em diversos casos, também é a maior autoridade religiosa, né? Ou seja, se ele matar alguém, quem vai julgar ele? Ele mesmo. Fala, foi mancada minha ter matado o cara ali, mas beleza, eu prometo que eu não vou matar mais ele, né? Ou seja, o liberalismo econômico recebe esse nome exatamente porque ele é livre. Livre de quem? Livre do rei absolutista. Ninguém pode mandar no liberalismo econômico, ninguém manda na economia, né? E essa é a ideia mais defendida pelo Adam Smith. Por quê? A outra ideia dele é a não intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque o rei, ele poderia falar para você quanto que valia um determinado produto, né? Ele poderia do nada criar uma taxa para outros produtos e tudo mais, do jeito que ele quisesse. Ele era absoluto, soberano, né? Mas, segundo a ideia do liberalismo econômico e do Adam Smith, o preço das coisas, na verdade, tinham, né, como ele mesmo diz no livro dele, uma mão invisível. E essa mão invisível que ditaria o preço. Não precisa de um rei absolutista, né? Como que isso vai se dar? Através da oferta e da demanda, né? Ou seja, é a lei da oferta e da procura, beleza? Como assim? Bom, imagine o seguinte: se eu tenho tomate para vender, só que tem muita gente procurando tomate, eu posso cobrar mais caro, né? Agora, se eu tenho muito tomate para vender e não tem muita gente procurando, o preço dele cai. Ou seja, existe essa balança aí que vai falar para mim quanto que meu produto vai custar, né? E além disso, nós teremos aqui a defesa da livre iniciativa. Ou seja, a pessoa pode fazer o que ela quiser, não tem um rei para colocar leis sobre ela. Outra coisa, livre concorrência. Se meu produto não é bom, se meu preço não é bom, sim, eu vou falir. Eu preciso melhorar isso, né? E para fechar esse pacotinho aí, o apoio total à propriedade privada, né? Ou seja, minha terra, minha casa. Vocês já observaram que nos Estados Unidos,
Sempre tem essa, assim, você está invadindo minha propriedade, né? Tipo assim, os caras batem palma, sai lá o norte-americano armado, com cachorro e tudo mais. Eu falei, eita, o que está acontecendo? Falei, invasão de propriedade. Eu falei, não, mas não estou pisando, né? Tipo, estou fora da sua calçada. Por que isso? Exatamente porque os Estados Unidos, eles serão a terra onde o liberalismo econômico floresceu, onde eles acharam um solo extremamente fértil para essas ideias, né? Já viu, tipo, os norte-americanos gostam muito de falar, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, né? Isso aqui é a América. Fala, nossa, mas eu também moro no Brasil, isso aqui é a América. É porque para eles, para boa parte deles, né, eles são todos imigrantes, boa parte deles fugiu da Inglaterra para vir para os Estados Unidos exatamente por perseguições religiosas, né? E para eles aqui é a casa da liberdade. Por isso o liberalismo econômico é tão importante, né? A gente tem diversas histórias de como alguns produtos surgiram, né? Uma das que eu acho mais impressionante é exatamente a que vai culminar com o desenvolvimento do ar-condicionado, da geladeira. Foi um cara que foi buscar gelo, né? No hemisfério norte no hemisfério norte não, desculpa, no polo norte, e ele foi lá, trouxe uma porrada de gelo porque ele tinha ido para a Rússia e tomou sorvete lá e ele achou sensacional. Ele falou, eu vou trazer essa coisa para cá. Ele foi lá, cortou umas pauladas de gelo e levou, se eu não me engano, para a Califórnia. É lógico que na hora que chegou lá, né, até foi notável ter conseguido quase chegar lá, derreteu tudo, né? E daí esse cara faliu. Aí depois ele vai e estuda processos de como manter o gelo por mais tempo. Aí disso criam reservatórios nas fazendas para guardar o gelo que esse cara trouxe, né? Os caras colocavam palha, serragem para conservar o gelo. A evolução dessa bagaça vai bater na geladeira. E quando os caras veem a geladeira funcionando tão bem, conservando alimentos, né? Com aqueles dias quentes, abre a geladeira e fala, nossa, dá vontade de morar aí dentro. Essa é a evolução que leva até o ar-condicionado. Então, assim, uma loucura, né? O que algumas ideias acabam gerando, então. Então, essa primeira revolução industrial, ela vai transformar quase que de modo completo os Estados Unidos, principalmente quando a gente compara ao passado, né? E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, o Brasil está parado, amarrado, porque ele conseguiu acabar com a escravidão, né? Mas ainda compra produtos ingleses e norte-americanos. Ele passa de uma mão para outra. Ele está na mão da Inglaterra e agora ele está na mão dos norte-americanos, né? E nisso aí a gente está passando do ciclo da cana para o ciclo do café. Ou seja, a gente simplesmente é propriedade dos outros, né? E essa imagem aí eu coloquei só para você entender uma coisa. A industrialização nesse período, ela é praticamente uma máquina de moer, né? Tá certo que a imagem não é a melhor, porque parece que o cara está se transformando em máquina. Mas a máquina nesse período, ela arrebenta com o homem, né? Ela não é uma máquina, digamos assim, sensitiva. Por quê? Nós sabemos, conhecemos a indústria hoje, né, o pensamento industrial hoje e tudo mais. Ele não existia nesse período, né? Essa coisa da máquina adaptada a gente, nossos computadores que vão pesquisando quais os nossos interesses, a inteligência artificial, tudo isso não existia, tá? Essa realidade nem era pensada, nem era sonhada, beleza? Então, senhores, beijão para vocês, bons estudos aí, e Doctor Who. Até mais, tchau, tchau.